Olá, nesse tutorial nós vamos ver como utilizar o Hugging Faces e modelos Transformers para fazer a classificação de sequências de textos. Então, primeiro nós vamos precisar instalar tanto a biblioteca Transformers quanto a biblioteca Datasets. Então, após a instalação, nós precisamos carregar alguns pacotes, então Pandas, NumPy e alguns outros pacotes aqui. Na sequência, eu vou conectar ao meu Drive, já que a base de dados está no meu Drive. É um arquivo CSV, a base de dados. E esse CSV ele foi obtido através da competição do Kaggle, que é essa do link, que é a classificação, é, a utilização de linguagem natural para a classificação de tweets sobre desastres. Então, a primeira coisa que nós precisamos fazer é carregar a base de dados. Então, com isso, eu vou usar o Pandas para carregar esse CSV. E aqui nesse exemplo, eu vou usar somente a base de treino. E a partir do treino, eu vou fazer a divisão de treino e validação. Então, primeiro eu vou carregar a base de dados. Então, essa base de dados tem várias colunas, tem o ID, a keyword, a location, text e target. Nesse exemplo, eu vou usar somente o text e o target, já que vamos fazer a classificação apenas baseadas no texto. E note que aqui poderia ser feito uma etapa anterior de pré-processamento desse texto, com a remoção de algumas palavras, é, normalização desse texto, retirada de, por exemplo, arroba, que a gente pode ver aqui, e algumas outras informações. Mas nesse tutorial eu vou fazer com o texto do jeito que foi obtido lá no desafio do Kaggle. Então, como vamos usar somente o, ID, o text e o target, eu vou remover o ID, keyword e location. Então, com isso, essa é a minha base de dados. Só tem o text e o target. E o target só tem dois valores, 0 ou 1. E aqui, a partir disso, nós vamos fazer a classificação. Antes disso, eu vou fazer a divisão da base em treino e validação. Então, vou separar 20% do treino para ser minha validação. E agora eu tenho aqui o meu conjunto de treino com 6.090 amostras e o meu conjunto de validação com 1.523. Na sequência, eu vou transformar esses data frames em objetos do tipo dataset. E esse objeto do tipo dataset é necessário para usar os modelos Transformers da biblioteca Hugging Face. Então, com isso, eu vou usar dataset from pandas, já que os nossos arquivos estão no formato pandas, dataframe, tanto o treino quanto a validação. E eu vou passar aqui o parâmetro preserve index como false, porque eu não quero manter esse valor aqui, por exemplo, 2644, já que ele não tem nenhuma informação importante no meu dataset. Então, vou fazer a transformação aqui nesses objetos do tipo dataset. Então, nós podemos ver o treino e a validação. Então, os dois são do tipo dataset. Ele tem as features texto e target. Por exemplo, o treino tem 6.090 amostras e a validação tem 1.523, batendo com as informações que nós vimos aqui anteriormente. Então agora nós vamos ver a utilização dos modelos Transformers. Então a primeira coisa que iremos fazer é carregar um tokenizador. E nesse exemplo eu vou usar o BERT Base Uncased, esse modelo Transformers. E para carregar o tokenizador, eu vou usar a classe AutoTokenizer, que é um modelo genérico capaz de carregar tokenizadores de diversos modelos, e a lista completa dos modelos vocês podem encontrar nesse link. Então, eu defini o nome do modelo como BERT Base Uncased, e vou fazer o carregamento a partir do AutoTokenizer, e com essa função from pretrained, passando o nome do modelo. Então, agora na minha variável tokenizer, eu tenho o tokenizador do BERT. Depois, eu vou fazer a tokenização do conjunto de treinamento e validação.
E para isso eu fiz uma função chamada tokenizeFunction, que recebe aqui uma amostra, e a partir dessa amostra é feita a tokenização com o conteúdo do texto dessa amostra. Lembrando que o texto é a coluna com a informação textual da nossa base de dados. E para fazer essa tokenização, eu vou chamar a variável dataset, que nós criamos aqui em cima, .map, passando a nossa função de tokenização. Então, eu vou fazer isso tanto para o treino, como também para a validação. Então, agora está sendo feita a tokenização da nossa base de dados. E olhando essas duas variáveis, tokenized dataset train e a validação também, nós podemos ver que, além de text e target, que nós já tínhamos antes, agora temos input IDs, token type IDs e attention mask. Então, o input IDs é referente aos IDs de cada uma das palavras, cada um dos tokens de cada uma das sentenças. Então, o modelo de tokenização do BERT, ele transforma as palavras em números. O token type IDs, ele indica qual tipo de token aquela palavra é. Vocês vão perceber que todos os valores são iguais a zero, porque essa informação é utilizada quando tem duas sentenças como entrada de dados. E por último tem o Attention Mask, que é uma máscara de atenção, indicando se o modelo deve ou não prestar atenção. Se ele deve prestar atenção, o valor vai ser 1 para cada posição daquele respectivo token, ou se não vai ser 0 caso for o padding, que o modelo não deve prestar atenção. No caso, nosso modelo ainda não tem padding, então todos os valores de Attention Mask vai ser igual a 1. Então, na sequência, como as sentenças da nossa base de dados têm diversos tamanhos, então é importante fazer o padding delas para ficarem do mesmo tamanho. Só que se a gente fazer isso para todas as sequências, definir, por exemplo, o máximo tamanho de uma sequência, vai ter um alto custo computacional, já que a maioria das sequências pode não ter, das sentenças não pode ter aquele tamanho máximo. E com isso, a gente pode usar o Data Collector with Padding, que ele faz isso dinamicamente para cada batch de dados, definindo o tamanho máximo dela. Então, para isso, eu vou usar essa classe Data Collector with Padding, passando o nosso tokenizador como parâmetro, e aqui indicando que os tensores de retorno dela precisa ser do tipo TF, porque estamos usando o TensorFlow. E isso foi salvo numa variável chamada DataCollator, que vai ser utilizada na sequência para gerar finalmente os conjuntos de treino e validação que vão ser aplicados no nosso modelo para treinamento. Então eu fiz a chamada dessa função, salvei na variável DataCollator. E agora nós vamos definir os datasets que serão utilizados para treinamento e validação. Então, por exemplo, no treino, nós vamos chamar aquele dataset tokenizado que nós fizemos ali em cima e transformar ele num dataset do tipo TensorFlow. As nossas colunas de interesse são Attention Mask, Input IDs e o Token Type IDs, que são as três que foram geradas pelo tokenizador. O nosso coluna-alvo é a Target. Na sequência, eu estou definindo para embaralhar os dados de treinamento. E aqui é a parte que nós usamos o Data Collator através desse parâmetro, indicando que ele vai fazer isso para cada um dos batches. E por fim, o tamanho do batch será 8. Então, com isso, nós podemos fazer para o treino. E para a validação, nós também podemos fazer a mesma coisa. Porém, aqui eu defini apenas que o shuffle vai ser false, para não embaralhar os dados de validação. Certo, então com os dados de treino e validação, agora nós podemos definir nosso modelo. Então, para definir nosso modelo, eu vou usar novamente modelos da classe Alto, que são modelos genéricos. E aqui eu estou usando o modelo do TensorFlow, então por isso que tem o TF. Um modelo genérico, o Auto Model. Só que esse Auto Model vai ser para
classificação de sequência. E aqui eu vou definir, com essa função, eu vou chamar o modelo pré-treinado, passando o nome do modelo e a quantidade de labels. Então, no nosso caso, nós estamos usando classificação binária, são dois labels, sim ou não, para cada tweet. Então, eu vou indicar o valor 2 aqui. Então, pronto, estamos carregando o modelo para fazer a classificação. Na sequência, eu vou chamar um otimizador do tipo Adam. O learning rate dele é bem baixo, então normalmente os modelos baseados em transformers eles já são pré-treinados, então esse learning rate tende a ser bem baixo. E aqui eu estou usando um otimizador simples, o Adam, mas vocês poderiam utilizar outro tipo de otimizador e também outro, outro callback, por exemplo, para controlar o learning rate desse otimizador. Mas aqui nesse exemplo eu vou usar somente o Adam mesmo. A loss function vai ser uma sparse categorical cross entropy, já que nossos valores target são números, são 0 ou 1, não estão no formato one hot encoding. E esse modelo que nós definimos, a saída dele possui o formato logits, então nós temos que definir from logits como true nesse caso. E por fim eu vou definir uma métrica acurácia aqui. Então, olhando o nosso modelo, ele vai ter essa cara. Primeira camada vai ser o BERT, depois ele vai ter uma camada de dropout e por fim uma camada de classificação do tipo denso. Então na sequência nós vamos treinar o modelo, então vou fazer aqui o treinamento do modelo, passando o conjunto de treino, o conjunto de validação, e aqui eu vou definir uma época apenas, mas vocês podem treinar por mais épocas. Então agora vai ser feito o treinamento do nosso modelo. Então, quanto mais dados, mais tempo vai demorar, porque o modelo ele é bem grande. Nós podemos ver aqui que são 109 milhões de parâmetros treináveis. No nosso caso, uma época está demorando cerca de 1 minuto. Enquanto isso, vamos esperar aqui o treinamento finalizar. Podemos ver aqui que durante o treinamento, a loss a loss do treinamento está caindo aqui, então está cerca de 0,47. E a acurácia, lembrando que essa aqui é uma acurácia normal, ela não é balanceada, está cerca de 0,79. Então estamos chegando no final da primeira época. E como esse modelo vai treinar por apenas uma época, assim que terminar, ele já vai parar. Então ele passou já por todos os dados de treino. Agora ele está calculando os valores da validação para essa época. Então aqui pronto, ele terminou. Então a loss de treino ficou 0,4462, a acurácia 0,8025, a loss da validação 0,4346 e da validação a acurácia 0,8096. Então terminou aqui o treinamento da nossa época. Podemos fazer o predict na validação, por exemplo, utilizando a função predict, passando o nosso conjunto de validação. E aqui eu defini verbose comum apenas para aparecer a barra de progresso. Então terminou. Temos aqui os predicts na variável preds. Olhando o preds, nós vamos ver algo um pouco diferente. Então temos aqui um objeto do tipo sequence classification output e ele está em logits. Nós podemos acessar os logits passando preds com o valor logits entre colchetes. E aqui estão os logits. A partir dos logits, nós podemos transformar em probabilidades. Para isso, nós podemos aplicar a
função tf.nn.softmax, passando predis de logits, e na sequência nós podemos transformar em um NumPy array. Então, chamando essa função, temos aqui as probabilidades. Então, por exemplo, a primeira amostra tem 87,57% de ser da classe 0 e 12,42% de ser da classe 1. Por fim, nós vamos ver agora como salvar o modelo. Então, para salvar o modelo, nós chamamos model.saveweights e passando o nome que nós queremos salvar do nosso modelo. Então, aqui eu chamei os pesos de model.hdf5. E para carregar o modelo, nós podemos definir aqui um novo modelo, com a mesma configuração que nós definimos no nosso modelo original. E na sequência, nós podemos carregar os modelos, ou os pesos do modelo anterior, com o load weights, passando o model hdf5. E aqui nós carregamos os pesos do modelo. Então, esse tutorial foi com o BERT, então voltando aqui em cima. Existem outros modelos disponíveis, que vocês podem acessar por esse link. Então, por exemplo, se você quiser rodar o Roberta, basta você vir aqui e pegar o nome desse modelo. Então, você pode vir aqui e clicar em copiar. E onde que nós utilizamos o BERT Base Uncased, você pode trocar para aquele nome, para ele utilizar aquela arquitetura em específico.